Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Que Jesus nos abençoe, já nesse ambiente especial que vai se formando, para o trabalho. Nós, aproveitando, esse tema deste mês, sobre a família, sobre a prevenção da saúde masculina, que todos nós temos que estar atentos, cuidando deste precioso corpo que nós temos para atuar e evoluir nessa encarnação. Então, nós nos congratulamos com essa temática, e vamos trazer para a nossa reflexão algumas questões importantes sobre a família e sobre esse livro extraordinário que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que muitas vezes a gente só assim folheia ao acaso, abre ao acaso, não nos dando conta da preciosidade das informações que ali foram trazidas e colocadas por Allan Kardec, que representam uma ajuda muito grande para que possamos superar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, para que possamos encontrar coragem na nossa caminhada aqui na Terra. Então, realmente, o lar, a família consanguínea, e vejam a importância que é esse espaço, esse templo que é o lar, que, na verdade, é a casa do Pai, representada aqui na Terra. Jesus, muitas vezes, se referia nas suas parábolas à casa do Pai, a esse espaço que, na vida física, é representado pelo lar, por esse espaço que recebe aquele grupo de espíritos que precisam estar juntos para esta caminhada. Mas nem sempre esse lar é um lar docilar, não é mesmo? Nem sempre é um lar docilar, nem sempre. Até no nosso plano ainda, aqui na Terra, de provas e expiações, esse lar docilar é um lugar de conflitos, é um lugar, muitas vezes, de desacerto. E Emmanuel chega a usar a palavra, lutas, a luta em família. E Joana de Ângeles, quando trata, em muitas mensagens, esta questão do lar, ela usou certa feita a palavra laboratório. O lar, a família, é um laboratório de trocas emocionais, de experiências emocionais. Então, é um espaço que não é fácil. E vejamos a pedagogia divina agora, nesse momento em que nós estamos vivendo na nossa humanidade, nesses 1 ano e meio, quase 2 anos, nessa luta. Qual foi o principal espaço que ficou preservado? O lar. As 4 paredes do nosso lar. Então, mas a bondade divina é tão grande que, antes de nos trazer este processo educativo que veio através da Covid, a tecnologia humana avançou e nós podemos utilizar outros recursos para nos comunicarmos, felizmente. Mas a centralização da nossa ação foi dentro do lar. Foi dentro do lar, com as nossas crianças, com os nossos filhos, os nossos netos, o casal, ou só o homem ou só a mulher responsável pela família. Então, essa convivência importante do lar é que nos estrutura na atual encarnação, nos dá estrutura, nos dá condições de dar um salto na nossa evolução como espíritos imortais. Mas, entretanto, nem sempre nós aproveitamos. Esta família constituída, consanguínea ou com laços de afeto, com adoções, ela tem raízes lá na vida espiritual, ela foi planejada. Então, aqueles que vão compor e organizar essa família consanguínea, vão organizar esse lar, eles tiveram acertos. Nós fizemos a programação detalhada
para esta caminhada. E, muitas vezes, solicitamos lá do outro lado, no momento em que estamos programando a nossa vinda para a Terra, a presença de companheiros, de espíritos, muitas vezes difíceis, até nossos adversários do passado, ou que prejudicamos, ou que foram prejudicados por nós, e agora estamos nos reunindo para vencer essas dificuldades, para superar. Então, o primeiro grupo social, humano, a família, é um grupo extraordinário, porque ali é que nós vamos desenvolver a paciência, a resignação, a coragem, né, a esperança, que nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como nós achamos que deve acontecer. Né? Então, a gente fica invejando as outras famílias, que são perfeitas. Todas as famílias têm os seus problemas, todas. Claro que há aquelas famílias que se constituem por espíritos afins, já por merecimento. Mas, muitas vezes, entre esses espíritos afins, irmanizados, já equilibrados, reencarna um bastante problemático, que é para aprender, aquela lição, é também um desafio para os outros que já estão mais evoluídos. E assim nós vamos indo, né? Então, o problema fundamental da família é promover a nossa redenção pessoal, o nosso autoconhecimento, né, como espíritos imortais. E às vezes a gente não se conforma, é muito desafiante, né? Então, e a gente quer ajudar o mundo, quer corrigir, quer fazer, quer acontecer, a gente sonha, né, em amparar, em ajudar, em beneficiar um número maior. Como é que nós vamos conseguir beneficiar 100 mil pessoas se naquele reduto familiar, naquele espaço pequeno, social pequeno, muitas vezes 4, 5 pessoas, 2, 3, 10, nós não conseguimos paz, nós não conseguimos nos equilibrar. Então, é uma pretensão que nós temos. Então, a lição divina, justamente para cada um de nós, está ali, naquele reduto. É ali que nós vamos desenvolver a paciência, a abnegação, o sacrifício. Muitas vezes nós somos aquela pessoa que tem a melhor estrutura, o melhor equilíbrio. E como diz Emmanuel, né, vai ser aquela raiz forte que vai dar sustentação ao restante do grupo, que vai ser o alicerce. Então, esse desafio nós temos que ir pensando, né, que nós vamos trabalhar dentro dessa visão, né, porque ali dentro da família é que nós temos que conviver com a piedade, com o amor, né, com o afeto, é dentro do lar. E o que tem ocorrido, queridos amigos, queridas amigas, a gente como atuando ainda até online, com aulas virtuais e tudo, as pessoas não estão se encontrando mesmo dentro do lar. A solidão, a pessoa às vezes está convivendo em família, com as demais pessoas, está completamente só. Completamente só. Muitas vezes até sofrendo de depressão, até com ideias suicidas. E os outros membros da família não se dão conta, porque falta diálogo. Mais do que nunca hoje, pelos meios de comunicação, aí pela internet, pelos vídeos todos, telefone, celular, as pessoas estão dentro do lar e estão separadas, estão isoladas, não se comunicam, não há diálogo. E isso nós temos que perceber isso dentro da nossa casa, né? Não existe diálogo. E às vezes, eu conversando com alunos, adolescentes, eles dizem, a minha mãe não me conhece, o meu pai não sabe quem eu sou. Eu vivo sozinho. Não vive sozinho, vive dentro de um lar, com pai, com mãe, com mais irmãos, mas não se sente isolado, não sente que pertence àquele grupo, porque não há diálogo. Então, isso nós temos que começar a mudar esta visão, né? Mas aonde nós vamos encontrar apoio? Onde nós vamos encontrar uma orientação? Às vezes, as pessoas estão tão isoladas dentro de casa, cada um com o seu aparelhinho,
E que a mãe, quando termina o almoço, eu costumo conversar isso com os pais, em outras palestras também, que a mãe, quando termina o almoço e põe na mesa, ela põe no celular, ali no WhatsApp, o almoço está servido. Estão todos dentro de casa, todos embaixo do mesmo teto. Então precisa mais diálogo, né? Então, e por que nós colocamos que íamos trabalhar dentro dessa temática do mês, aqui da CEP, a questão do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo? É um livro monumental. É um livro que nos dá orientação muito clara sobre essa questão da família também, sobre quem somos nós, como é que nós temos que agir moralmente para nos melhorar, para sermos mais úteis, para podermos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Nós queremos salvar o mundo, mas nós temos que pensar que o nosso trabalho principal é ali com aquele grupo familiar, né? É com a família que nós temos que trabalhar. Então, Allan Kardec, lá em 1863, lá em Paris, na França, ele já tinha publicado o Evangelho segundo, ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, há 6 anos, já estava aquela polêmica toda, mas ele percebia que não bastava, porque havia tanto conflito, tanta dificuldade, havia tanta pobreza. Em Paris, que era uma das capitais principais do mundo, na época, a capital cultural, mas havia tanta miséria, tanta pobreza também, uma época semelhante à que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, né, de miséria social, de fome, de tanta dificuldade, de tanta imoralidade, de tanta corrupção. E especialmente naquela época, foi a época em que as fábricas começaram a trabalhar, né, movidas ao vapor. Então, queimaram, a grande parte das florestas da Europa foram queimadas por causa das fábricas, que precisavam a força do vapor, né, para as máquinas se movimentarem, a produção em massa, aquela pobreza toda, aquelas fábricas eram verdadeiras casas de horror. As pessoas trabalhavam 12, 16 horas por dia, uma exploração, não havia as leis sociais. E Allan Kardec preocupava-se muito com isso, porque as famílias estavam se perdendo, né? Os homens sobravam, as fábricas não empregavam, aquelas multidões que vinham do êxodo rural, porque no campo também não tinham trabalho, então eles iam para as capitais, para as grandes cidades, e lá Kardec via, né, aqueles homens desempregados, entrando para a bebida, ou se suicidando no Rio Sena, e as mulheres sendo exploradas porque era a mão de obra mais barata, e a criança sendo obrigada também a trabalhar nas fábricas, né? As crianças trabalhavam porque era uma mão de obra mais barata ainda que a mulher. Então, uma exploração total. Então, quando o apito das fábricas tocava para terminar o expediente, o professor Rivail, o Allan Kardec, via passar na frente da sua janela aquelas pessoas já se arrastando de cansaço, iam para pardieiros, não tinham mais lares, né? Pardieiros que ali numa peça se confinavam, aquelas famílias, vamos dizer assim, o que sobrava. Então Kardec pensou que estava faltando alguma coisa. E aí, naturalmente, ele vai pesquisando e vai a espiritualidade mostrando para ele o caminho, e ele, então, analisa profundamente os evangelistas, os 4 evangelhos, porque no Livro dos Espíritos está ali esclarecido, a questão 625, né, que ele pergunta para a espiritualidade qual é o modelo e o guia da humanidade. Os Espíritos respondem: Jesus. Então, ele compreende que era um momento de trazer de novo para a humanidade o evangelho primitivo de Jesus, que tinha sido alterado naqueles milênios todos que se passaram, naqueles séculos que se passaram. Há 2000 anos já quase que Jesus havia deixado o seu evangelho de amor, e os evangelistas escrito tudo o que ele fez, escreveram tudo o que Jesus fez, e aí então ele resgata, depois de um trabalho de muita pesquisa, ele resgata o Evangelho segundo o Espiritismo.
E o que ele vai fazer de todo aquele ensinamento que Jesus trouxe e que os evangelistas relatavam? Ele vai tirar de todos os 4 evangelistas a essência moral. E a essência moral ele vai transformar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar as orientações morais, emocionais, espirituais que cada um de nós precisa. A gente fica buscando nos livros de autoajuda, aqui e ali, não, mas o Evangelho nos mostra o caminho, né? E Kardec foi colocando sistematicamente todas as questões do Evangelho, né? E os ensinamentos de Jesus. E a gente vai percebendo no estudo do Evangelho o quanto nos preenche a alma. É o pão da alma, a essência, né, do que Jesus nos ensinou. Então, nós temos que nos voltar para essa questão, né, nos voltar com mais carinho para essa questão extraordinária do Evangelho, do estudo individual, do estudo em grupo. O Evangelho tem que ser aquele livrinho que faz parte da nossa cabeceira. Mas nós temos que estudar ele também na sequência. Kardec vai colocando os ensinos de Jesus numa sequência extraordinária. Primeiro ele vai trabalhar sobre Deus, a ideia de Deus, que é o capítulo 1, né? Depois sobre a imortalidade da alma. Meu reino não é deste mundo, é preciso nascer de novo. E aí ele vai trazendo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E no capítulo 5, bem-aventurados aflitos. É o capítulo, um dos maiores capítulos do Evangelho, é o segundo capítulo maior, só bate em número de assuntos o capítulo 28º. Então, Kardec traz ali no Bem-aventurados aflitos todos os motivos das aflições, e nós vamos vendo a atualidade que está ali, né? A atualidade que está ali, né? Neste capítulo 5, né? Depois o 6º é o Cristo Consolador, e aí ele vai desenvolvendo todas as bem-aventuranças que Jesus trouxe, né? Até chegar no momento da aplicação, né? Como é que nós vamos... A prece, ele dedica 3 ou 4 capítulos sobre a importância da prece, né? Em que Jesus, várias vezes que Jesus falou. E hoje, né, nós trabalhando a questão da família no movimento espírita, a gente trabalha muito o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar. O Evangelho no lar. Quem é que faz aqui o Evangelho no lar? Quantas histórias a gente pode contar, né, sobre o Evangelho no lar? É importante, e eu trouxe para a nossa reflexão uma passagem muito interessante da Amélia Rodrigues, que é um espírito extraordinário, né, que o Divaldo recebe muitas mensagens da Amélia Rodrigues, e a Amélia Rodrigues já escreveu quase 10 livros sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. E este aqui, que é o Sol de Esperança, são vários espíritos que ditam para o Divaldo, mas eles colocaram, então, essa mensagem da Amélia Rodrigues. Evangelho em família. Olhem a importância do Evangelho no lar. A nossa irmã, Amélia Rodrigues, vai descrever o que acontece naquele momento em que nós nos reunimos no nosso lar, nesse templo extraordinário, em que nós nos reunimos ali para fazer o Evangelho no lar, para fazer a prece em família, para ler uma mensagem do Evangelho ou outro livro similar, e ali conversarmos. Ignotas harmonias envolvem o ambiente, e dúlcidas vibrações que perpassam em breve, saturam o recinto. Este parece exudar desconhecida atmosfera que tudo domina, predispondo à paz. Os sentidos se aguçam, a tensão tormentosa se descontrai, inefável bem-estar assoma pelo corpo e pela mente, e suave emoção desintoxica os entorpecidos órgãos humanos, propiciando a renovação interior sob auspiciosa esperança. Nos contam os bons espíritos que até muitas vezes, né, tratamentos de saúde física ocorrem neste momento do lar. Porque quem é que está ali
Quem é que chega naquele momento? Quais são os espíritos que estão ali à nossa volta? Cada um de nós, ao reencarnar, tem um protetor, que é designado antes da nossa encarnação, tempo antes na espiritualidade, que nos ajuda a planejar essa encarnação, e que vai ser aquele espírito tutelar, avalista da nossa encarnação, que é o anjo da guarda. Kardec chama esse termo, anjo da guarda. Esse anjo da guarda, de cada um dos elementos da família, chega neste momento do Evangelho no Lar. Ali ele está com a presença muito ativa, porque como nós estamos sintonizando com a espiritualidade, naquele momento, com a prece, com tudo que está ocorrendo, todos esses espíritos amigos da nossa família, os nossos mentores, o mentor do nosso filho, do nosso marido, da nossa filha, do nosso irmão, ele está ali. Imaginem, é uma reunião de muita luz dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. A tranquilidade docemente palpita em todos, vitalizando-os, enquanto o silêncio natural favorece a reflexão, ao exame de consciência, abrindo as portas da percepção profunda pelo conúbio da prece. Então, é um momento muito profundo, este do Evangelho no Lar, né? Em que nós comungamos com os dois mundos, com aquelas entidades todas que nos querem ajudar, que nos querem amparar a nossa família, fazer com que ela prossiga, com que não haja desunião, com que não haja desistência da programação que estava ali já feita desde a espiritualidade. Então, é importante esse momento, nós temos que nos conscientizar, né, desse recurso que nós temos. E ela, entre outras coisas, ela vai dizer de novo, na sombra da noite, o lar se veste de luz e se destaca na treva dominante. Modulações que se espraiam em volta produzem desconhecida balada de amor, e logo, em movimentos contínuos, seres abençoados da imortalidade, coroados de beleza estelar, adensam por deslumbrante via de constituição evanescente que desce do céu silente na direção da casa em esplêndida beleza. Ela está descrevendo a situação espiritual, que lá nós nem estamos nos dando conta dentro do nosso lar naquele momento, né? Do que se abre. Joana de Ângeles coloca que se abrem canais, aquele lar que ora, que a família se reúne para orar, para ler uma página edificante, para conversar. Naquele momento, abrem-se canais de luz, porque os espíritos superiores, os espíritos bondosos, estão com dificuldade imensa de vir nos ajudar aqui na Terra por causa das nossas vibrações extremamente grosseiras. Nós criamos uma crosta vibratória muito negativa em torno da aura do planeta. E os espíritos superiores precisam ter canais para poder chegar até nós. E um lar que faz o Evangelho no Lar abre esse canal. Abre esse canal. Então, muitas vezes, além das bênçãos que o nosso lar recebe, os espíritos superiores aproveitam aquele canal para atender hospitais, para atender quem está na rua, para atender escolas, asilos, orfanatos. Então, é importante, isso Joana de Ângeles coloca, e aqui nós estamos vendo uma colocação da Amélia Rodrigues, né? Então, ela diz o seguinte, né? O céu desce à terra, e os apelos dos homens se elevam às alturas. Silêncio e paz, a família ora. Isso é realmente, né, o que acontece. Orando, a família se levanta e ergue com seu esforço a humanidade cambaleante. O cenáculo da fraternidade pura, lá da época de Jesus, ressurge. E a hora da prece final, em magia de superior beleza, o Senhor se faz presente. Hóspede divino do lar, dos corações, a todos abençoando. Então, assim, são momentos extraordinários, né, que nós temos que preservar na nossa família. E isso Kardec vai trazer essas informações no Evangelho segundo o Espiritismo também. Quando Kardec propõe, lá no capítulo 28º, muito interessante, ele propõe ali as preces. Primeiro, ele faz uma análise da prece do Pai Nosso, né? Ele faz uma análise profunda, né, da prece do Pai Nosso. E depois, ele sugere, ele divide em 4 partes aquele último capítulo, 28º, que vocês vão dar uma olhadinha em casa.
Ele divide em 4 partes. Primeiro é a prece, o Pai Nosso, que ele desdobra cada frase do Pai Nosso, que é aquela que Jesus nos trouxe uma síntese extraordinária, né? E a gente se sente bem quando faz essa prece, né? Com o coração, com o sentimento. E a segunda parte, Kardec é a prece por aqueles que oram. Então, assim, aí tem a prece para o anjo da guarda, para todos os problemas que a gente esteja enfrentando, né? E assim vai pelos espíritos que já estão desencarnados, pelos nossos inimigos, pelos obsessores. Então, é muito interessante. Então, ali a gente encontra sugestões. A prece tem que ser espontânea, mas muitas vezes a gente não sabe nem como fazer, e ali, então, ele dá a sugestão extraordinária. Mas fazendo, né, conversando sobre essa questão do Evangelho no Lar, nós vivemos uma experiência muito interessante com as nossas crianças, com as nossas filhas, que já estavam adolescentes, à época, e sempre tivemos o Evangelho no Lar, e muitas vezes elas traziam colegas, quando começaram a ficar mocinhas, as meninas, elas traziam colegas para participar do nosso Evangelho, convidavam. E aquelas que elas viam que estavam mais perdidas, que não se davam conta, que a família não costumava, né, ter esse momento no seu lar, então elas traziam para elas ver a experiência, os jovens ficavam encantados. E um período que meu marido estava trabalhando fora, não estava em Porto Alegre, e eu com as meninas sozinha, 4 filhas, meninas, mocinhas, uma criança ainda, mas já 3 mais na fase da adolescência. E uma na noite do nosso Evangelho, a gente fazia na tardinha, ali nas segundas-feiras, a menina me trouxe, que já estava no 2º grau, disse: mãe, espera um pouquinho que vem um amigo meu para fazer o Evangelho conosco. Disse: mas tu conhece bem? Não, mãe, ele é da minha aula, mas ele está precisando. Tá bom. Daqui a pouco, minha gente, me chega um rapaz, boné caído assim pelo lado, mascando chiclete, um skate embaixo do braço e o fundilho da calça ia no joelho. Eu fiquei apavorada, eu disse: meu Deus do céu, eu tinha vontade de esganar a guria, mas não disse nada. Como é que... Bom, mas então convidamos, o rapaz entrou, muito respeitoso, e eu fiquei pensando assim, porque toda vez que vinha elas convidavam alguém, ou mais de um, a gente sempre dava oportunidade para essa visita ler o Evangelho. Sempre trabalhávamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das mensagens sempre era do Evangelho, aberta ao acaso. E eu fiquei pensando, aí fizemos a prece, sentávamos todo mundo ali em volta da mesa. Eu digo: e agora, será que eu peço para ele ler? Será que ele sabe ler? A figura era tão estranha. Mas, puxa, já está no 2º grau. Não, mas eu com conflito comigo mesma, né? Dirigindo ali aquele momento do meu lar. E aí, então, eu convidei: tu queres fazer a leitura do Evangelho? Porque é assim, a gente faz uma leitura desse livro, que é de Allan Kardec. Ele disse: eu nunca ouvi esse autor. Tudo bem, mas a gente sempre faz essa leitura. Ele disse: mas eu posso ler, eu vou ler. Digo: então abre. Aí ele leu. Aí a lição foi para mim: convidar os pobres e estropiados. E ele leu magistralmente a mensagem do Kardec, do Evangelho. Muito lindo. Fiquei emocionada, né? E me penitenciei perante os espíritos que estavam ali presentes das minhas desconfianças que eu tinha tido antes. E aí, depois se conversou sobre a temática, todo mundo conversou, falamos e tal, depois fizemos a prece final, uma das meninas fez a prece final, e aí ele disse assim: mas, Dona Gladys, que livro maravilhoso, que filósofo esse homem. Eu digo: realmente. Aí ele contou rapidamente a vida dele, né, que a mãe era doente mental, que vivia mais internada, né, nas casas de saúde mental, e a avó é que estava criando ele já estava um mocinho, e mais 2 irmãos menores, e a mãe não podia assumir nada, mas às vezes tinha períodos que ficava em casa e tal, mas a avó... Aí ele contando, aí a gente... e outra coisa que eu não contei para vocês, que ele veio com o skate debaixo do braço, um skate. Aí que ele contou, morava num bairro pobre,
ele ia para a escola de skate para poder chegar no colégio. E chegou ali na nossa casa de skate, atravessou 3 bairros no skate. Aí ele disse assim, a minha avó gostaria muito de ler esse livro. Ela não tem. E nem tem dinheiro. Eu disse, então tu vai levar o livro para ela de presente. E ele levou. Ficamos amigos até da avó depois. E esse rapaz hoje é um excelente, trabalha na área da saúde, na radiologia, e é conhecido até mundialmente, porque ele desenvolve um esporte também, né? Nas horas vagas, muito interessante, ele é a esposa. Então, vocês vejam assim, como é importante o lar, né? Aquele espaço, aquele momento que a gente dedica, né? Para nos engrandecer, e engrandecer aqueles membros da nossa família. E graças a Deus, passados já mais, acho que uns 30 anos, a gente tem essa amizade, né? Tem essa amizade até hoje. E o que proporciona o Evangelho no lar? Né? O que proporciona? Então, quantos momentos importantes, nos momentos de dor, de sofrimento, né? Que a família passa. E ali é um momento, né? De a gente fazer uma catarse, da gente trabalhar. E esse livro extraordinário, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos ter ele por nosso companheiro, por nosso amigo, para que possamos realmente nos edificar. Então, nós agradecemos a atenção de todos, fica para a nossa reflexão, não é? Essa conversa de hoje, né? Sobre a importância do Evangelho no lar, sobre a família e sobre esse livro que nós temos que ler e estudar. Que Deus nos ampare, nos abençoe, né? E proteja os nossos lares. E que na hora do nosso Evangelho do lar, na nossa casa, né? Nós possamos perceber, pela nossa sensibilidade, toda a cobertura espiritual que nos chega, para nos dar coragem, para nos dar condições de continuarmos caminhando. Então, muita paz a todos e luz para todos nós.